pessoal, boa noite. Meu nome é Marcos. Estamos no ar aqui pela UCL, pela pós-graduação, e hoje nós vamos conversar sobre o curso de MBA em Produção e Manutenção. Meu nome é Marcos, eu sou coordenador do curso, já atuo na UCL há mais de 10 anos já, e é com uma grata felicidade que a gente está disponibilizando para vocês a 13ª turma do curso de pós-graduação em MBA em Produção e Manutenção. Esse curso é um curso muito interessante, onde a gente reúne conceitos de produção e manutenção de forma sinérgica, um dos diferenciais do curso, onde a gente trabalha tanto o lado da produção quanto da manutenção. Normalmente a gente tem cursos no mercado voltados à produção ou cursos no mercado voltados à manutenção, mas a gente já vem trabalhando com esse conceito, um curso estabelecido no mercado. Nós estamos indo para a 13ª turma, onde de fato a gente consegue trabalhar os dois conceitos, até porque num processo de produção a gente não consegue de fato trabalhar a produção separada da manutenção. A gente tem um roteirinho aqui para facilitar a informação de vocês, basicamente. Esse curso ele tem como objetivo capacitar os profissionais de graduação, tanto na área de produção, manutenção, engenharia de processo como um todo. Esse é o primeiro ponto que é relevante. O segundo ponto, de fato, que vale a pena citar, são as oportunidades que a gente tem como um todo. Todas as empresas que têm aspectos produtivos, você vai ter, de uma certa forma, envolvimento na área de processo, com um produto que envolve planejamento e manutenção. Então, de uma certa forma, a gente não consegue escapar dos processos produtivos. A questão da preparação dos profissionais para, de fato, a gente conseguir atingir uma excelência na avaliação de desempenho. E o curso, por ser um curso de MBA, ele dá aos alunos uma visão sistêmica do processo de gestão. Eu acho que esse ponto é um ponto pertinente. O curso de MBA ele traz para os alunos uma capacitação e dá uma análise crítica em todos os processos de KPIs existentes, tanto de produção quanto manutenção. Então, ao longo do curso, nós vamos trabalhando com conceitos de gestão focados ao impacto da produção na manutenção, o impacto da manutenção na produção e alguns impactos de gestão de processos de pessoas que vão nos fazer, de fato, ao final do curso, formar profissionais capazes de criticar e normalmente suportar cargos de liderança nos profissionais. Então, esses são os objetivos que a gente coloca, de fato, para quem tem interesse em cursar esse curso. Vamos para o segundo tópico, que é interessante, que seria o público-alvo. Quando a gente fala no curso de produção e manutenção, obviamente o público-alvo seriam todas as pessoas que trabalham num processo produtivo. Eu acho que seria o público principal, mas a gente não pode descartar também uma formação na área de produção, de manutenção, de gestão de pessoas, uma vez que essa informação é bastante preciosa para quem trabalha no processo, no fluxo de produção. E também a gente tem muita procura para pessoas que vão atuar posteriormente na área docente. Então a gente tem pessoas que têm essa formação para depois reproduzir o conteúdo do curso anual. Então a gente tem essa expectativa e essas oportunidades em aberto. O que a gente trabalha em termos de módulo de curso? A preocupação básica nossa é dividir o curso em 3 módulos. Então a gente tem o primeiro módulo que a gente chama de introdução, é um módulo que a gente tem disciplinas que a gente chama de básicas, como estatística, sistema de administração da produção, metodologia de processo e tópicos especiais. São disciplinas que são gerais, tanto para a produção quanto para a manutenção. E eu depois separo os 2 grandes blocos, de fato. O primeiro grande bloco é o bloco de produção. A gente tem disciplinas voltadas à produção, que são disciplinas de sistema de informação, planejamento estratégico, análise de projetos e investimentos, gestão de recursos humanos, gestão da produção e operações, gestão na cadeia de suprimentos, custos de orçamentos e gestão de SMS, que é o Meio Ambiente e Segurança e Saúde.
O que é interessante? Apesar desse módulo ser focado em produção, nós de fato conseguimos fazer interface dentro dessas disciplinas com a manutenção, porque a manutenção não existe sem a produção não existe sem a manutenção. Esse é o grande segredo do processo produtivo. E o terceiro módulo, que são disciplinas voltadas à área de manutenção, né? Basicamente são disciplinas de planejamento, programação e controle, confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade, manutenção preditiva e detectiva, organização da manutenção, mecanismo de avarias, gestão de manutenção civil e gestão de manutenção elétrica. Pode vir a pergunta, por que a gente não tem gestão de manutenção mecânica? Porque basicamente todas as outras disciplinas, exceto a gestão de manutenção elétrica e gestão de manutenção civil, o enfoque da manutenção é a manutenção mecânica, que é o carro-chefe de uma manutenção como um todo. Então a gente não pode descartar esse processo. Como é que funciona de fato essas disciplinas e a carga horária? O nosso curso tem uma carga horária de 360 horas, que é uma carga horária aprovada pelo MEC, curso pós-graduação. É um curso presencial, isso é importante frisar, onde a gente obriga os alunos a ter no mínimo 75% de presença. Esse é um ponto importante. As avaliações são feitas por cada disciplina e não por módulo. Então, cada disciplina a gente tem uma avaliação e dentro desse módulo de avaliação que é definido pelo professor específico, a gente tem no mínimo 70% na prova com avaliação individual e o resto da avaliação pode ser feito em grupo ou algum trabalho dirigido. Porque a gente tem a preocupação de fato de perceber e verificar se o aluno ele reteve o aprendizado. Apesar de ser um curso de pós-graduação lato sensu, a gente tem sempre essa preocupação. A UCL é uma faculdade que tem Prodifor, esse é um ponto positivo. O Prodifor é um selo de certificação de qualidade. Então nós temos todo um sistema de qualidade que suporta o nosso curso, não só de pós-graduação, mas como a graduação como um todo. E ao longo das disciplinas isso é muito benéfico para o curso, porque ao final de cada disciplina os alunos têm a capacidade, a possibilidade de avaliar o curso como um todo, o professor, as aulas. E esse tipo de avaliação, dependendo do tipo de crítica que é feita, a gente se preocupa em avaliar e dar o retorno, mas o mais importante, isso faz com que o curso sempre cresça. Nós estamos na 13ª turma, um curso que há 10 anos atrás a gente estava na primeira turma, então a gente já tem mais de uma turma por ano, um curso que já está bem estabelecido. E esse processo de qualificação da UCL, com a certificação Prodifor, nos ajudou e nos sustentou a garantir a perenidade do curso. Hoje nós estamos a 8 turmas mantendo os mesmos professores. Então, como estrutura do curso, em função da crítica construtiva dos alunos, a gente fez alguns ajustes e hoje a gente tem bastante tranquilidade em dizer que o corpo docente é muito qualificado. O corpo docente é um dos pontos fortes do curso, eu acho que isso é importante deixar registrado. Basicamente, todos os professores ele tem a característica similar à minha característica. Eu sou originado no processo de produção dentro da empresa, já fui gerente de produção, gerente de manutenção, então eu conheço bem um lado, o outro, já fui gerente de operação. Então a gente consegue fazer a junção da prática com a teoria e basicamente todos os professores têm essa linha, são pessoas que atuam na prática e dão aula e relacionam a teoria com a prática. Então a gente tem professores que são bastante qualificados, têm bastante experiência e eu acho que esse é um ponto que a gente não pode desprezar. E provavelmente esse é um dos segredos do sucesso do nosso curso. O que a gente oferece de fato para vocês? Ferramentas de gestão, tanto de produção quanto de manutenção. Os professores estão antenados no que é mais moderno hoje em termos de mercado e ao longo das disciplinas isso é repassado. E outro ponto importante colocar, quando a gente fala de repassado, o aluno tem toda uma facilidade de relacionamento com os professores, porque a gente usa um ambiente web, que nós chamamos de SharePoint, onde antes da aula o aluno tem acesso à aula, e aí ele pode postar o trabalho, postar alguma prova, o professor está sempre atualizando a pasta para que o aluno tenha o máximo de informação.
Então, independente da sala de aula, o curso de pós-graduação, de fato, nesse caso, ele já começa já na inscrição. Então, à medida que você já entra no curso de pós-graduação, você já começa a ter disponíveis disciplinas que vão ser dadas e você pode estudar com antecedência ou ter o material ali sempre disponível. Não precisa se preocupar com que o material já está sempre disponível, atualizado no ambiente web. Isso nos ajuda e dá segurança, né, para que a aula, de fato, ela não seja simplesmente uma passação de slide, vamos chamar dessa forma. A aula acaba sendo mais interativa, uma vez que a gente já tem a oportunidade de avaliar previamente o material. Então, esse é um ponto relevante. A gente não pode descartar sempre, que é o core business do curso, o relacionamento direto do setor produtivo, com o processo de produção e manutenção. Sem manutenção, a gente não consegue sustentar o equipamento, e sem necessidade de produção, de operação, a gente não paga a manutenção. Então, qual o melhor equilíbrio entre produção e manutenção? Esse é o segredo que a gente trabalha ao longo do curso. E para essas ferramentas de gestão que a gente apresenta ao longo das disciplinas, vai nos ajudar a tomar essa decisão, tanto no lado de produção quanto no lado de manutenção. Nós vamos falar muito de técnicas de manutenção e aplicações atuais. A gente vai apresentar o que é de mais moderno, técnicas de manutenção preditiva, que é uma disciplina específica que a gente tem disciplina de gestão e organização de manutenção também. Nós vamos falar qual o método mais adequado de manutenção, dependendo do equipamento que ele está aplicado. Nós vamos aprender a estimar falha e confiabilidade, que é uma coisa que é muito pouco usada hoje no mercado. Eu diria para vocês que é uma matéria, um objetivo de vanguarda. Hoje a gente tem muito potencial com essas duas disciplinas. Vocês vão ver coisas muito interessantes que a gente está começando a aplicar em empresas grandes hoje no Brasil. A parte de organização, de planejamento de produção e manutenção, a gente vai ter essa oportunidade. Ao longo do curso, a gente vai oferecer também algumas visitas técnicas a grandes empresas de renome aqui no estado. Então, a gente vai ter a oportunidade de vivenciar na prática, né, o que está sendo falado em sala de aula, que é muito interessante para a formação dos alunos. E o mais relevante que eu vou frisar novamente, né, que a gente vai sempre reforçar, é que os professores têm formação técnica e conhecimento prático na área de atuação. Eu acho que esse é um ponto que eu não posso deixar de falar. Vamos passar agora para o mercado de trabalho e oportunidades. Um profissional que tem hoje um curso de pós-graduação em produção e manutenção, ele se encaixa muito bem em qualquer empresa no processo produtivo, até porque ao longo do curso, como eu já coloquei as disciplinas de forma geral, basicamente a gente tem contato com todo tipo de informação referente ao processo de operação, produção, manutenção e gestão de pessoas. Então, o que é esperado, de fato, em termos de oportunidade, é que, uma vez que a gente tem a oportunidade de cursar o curso, a gente, de fato, consiga se qualificar para que a gente possa entrar no mercado de trabalho com experiência para ocupar cargos de gestão, de liderança ou cargos específicos técnicos, onde você vai ter evolução gradual, né, apresentando conhecimento que você obteve ao cursar o curso. Então, esse é um ponto relevante. Nós trabalhamos, né, com monografia, que é o trabalho de fim de curso. Nós, ao longo dessas 12 turmas, né, a gente tem 11 turmas formadas, a 12ª está em andamento e a 13ª a gente vai começar em maio, que a gente vai falar posteriormente. A gente já produziu mais de 50 trabalhos, tá, em vários artigos. Todo esse material a gente deixa ele disponível, né, na biblioteca da UCL. Inclusive, a gente está trabalhando com uma organização agora, onde esse material vai ficar disponível para qualquer pessoa do mundo ter acesso a ele. Isso é um ponto positivo. E hoje, de fato, nós temos uma 12ª turma que está em andamento e nós vamos começar a 13ª turma no dia 21 de maio. A gente já tem data inaugural da aula, né, presencial, uma vez que a aula inaugural de fato já aconteceu no último sábado. Então, a aula presencial no conteúdo ela começa dia 21 de maio e a gente já tem um calendário definido, né, para 2016 e essa turma 13 deve acabar o curso no fim de 2017.
aqui a gente vai receber uma série de questionamentos. Vou fazer algum resumo do que foi feito. A gente teve alguns questionamentos relativos à integração dos processos de produção e manutenção. Esse questionamento é muito pertinente, porque hoje a manutenção e a operação basicamente trabalham integrados. Então, o que a gente observa é que a tendência no futuro de que a gente não tenha mais essa separação ou de manutenção ou de produção. A gente já tem, inclusive, algumas empresas que trabalham, ao invés de desmembrar a produção de uma estrutura e a manutenção para outra, a produção e a manutenção já ficam juntas dentro de uma mesma estrutura. Então, você não consegue ter o conceito de trabalhar produção sem a manutenção e manutenção sem produção. É impossível eu prevenir parada de equipamento se eu não tiver um alinhamento com a operação e identificar os melhores momentos para parar a linha para fazer algum tipo de intervenção. E a operação também é fundamental para manter o equipamento. Se você trabalha com foco de produção sem pensar em preservar o equipamento, você vai ter problema. Então, essa questão de gestão de ativos, de uma certa forma, é fundamental no processo como um todo. Então, eu vejo que no médio prazo a produção e a manutenção vão trabalhar de forma integrada e até que sinergia. E provavelmente no futuro a gente não vai dizer mais produção e manutenção. Vai aparecer um terceiro nome, talvez um processo diferente, onde essas duas disciplinas elas estejam integradas. Porque sem a produção e sem a manutenção, trabalhando em sinergia, a gente não consegue ter um resultado satisfatório para as empresas como um todo. Então esse é um ponto que eu acho relevante de deixar registrado. A gente não pode, de fato, desprezar o processo. Tanto a parte de operação quanto a manutenção hoje em dia são fundamentais. E quanto mais sinergia você tiver entre esses processos, de fato, você consegue ter um melhor resultado. Um ponto relevante, enquanto a gente está avaliando as perguntas, só para ficar claro como é que funciona a parte de organização do curso. O curso ele funciona com sábados alternados, com disciplinas de manhã e à tarde. Disciplinas de manhã elas vão de 8 horas até 1 hora da tarde, com intervalo às 10 horas da manhã aproximadamente. A gente oferece um lanche de 10 até 10 e meia. E na parte da tarde a gente tem início às 2 horas da tarde, o curso vai até 19 horas, com intervalo em torno de 4 horas também, de 20 a 30 minutos, para que a gente possa dar uma quebrada na aula e manter o rendimento alto. Então, basicamente, essa é a forma do curso, um calendário definido, todas as datas até o fim de 2016. Em novembro de 2016, a gente divulga o calendário de 2017 com todas as datas. Isso é muito importante para nós, o cumprimento do calendário, a manutenção das datas, para que vocês possam se programar ao longo do ano, para que efetivamente vocês consigam participar o máximo de disciplinas possível dentro da disponibilidade de cada um. Esse é um ponto bastante relevante e a gente prima pela qualidade e não ia deixar de fazer de forma diferente. Nós estamos recebendo uma outra pergunta aqui. Eu só vou ler aqui para a gente contextualizar, para poder responder. Hoje está sendo colocado aqui que os equipamentos podem ser descartados em períodos de grande desenvolvimento econômico e não tem consciência das perdas decorrentes da manutenção suficiente dos equipamentos. O resultado são equipamentos cheios de falhas crônicas e implementação de pontos fracos. O que fazer para evitar esse quadro? Essa pergunta é uma pergunta interessante, e ela não é muito simples de ser respondida, porque ela tem que ser respondida dentro de um contexto. Se a gente pegar hoje o momento que a gente vem passando, um momento de crise na maioria das empresas, crise e momento de competitividade global, o que as empresas procuram para sobreviver de fato nesse momento é um aperto de custo, sobretudo custo fixo, para que você consiga manter a empresa sustentável. Dependendo da estratégia da empresa, nesse momento você troca de manutenção alguns equipamentos, de manutenção preventiva para manutenção corretiva, e você assume algum risco e obviamente você vai sucateando o teu parque,
de forma estratégica para pontualmente você conseguir ter alguma folga. O problema é que se você estende esse tipo de estratégia, trocando a manutenção preventiva pela corretiva, você pontualmente você vai salvando algum dinheiro, mas você vai degradando o teu parque industrial até que você vai chegar num momento que você não vai fazer, não faz mais sentido de fato você dar manutenção de determinados equipamentos, ou você vai correr um risco muito grande. Você vai perder a confiabilidade do teu processo e o risco de fato é que você tem uma falha no processo produtivo e tem uma perda na boa cessante. Então isso é muito complexo, em que direção você tomar. O que a gente pode oferecer para vocês são disciplinas com disciplina de mecanismo de falhas, confiabilidade, onde a gente vai discutir o que a gente tem hoje em termos de ferramentas. A gente tem ferramentas para fazer esse tipo de previsão, ferramentas onde você consegue identificar dentro do teu parque quais são os equipamentos mais críticos e de fato priorizar a manutenção desses equipamentos, fazer um layout ou avaliar o layout atual da planta para que você tenha uma maior confiabilidade com menor custo. Isso é uma coisa que está incipiente nas empresas, a gente tem muito campo para ganhar, e se você conseguir identificar um layout diferente do layout que você tem aplicado, com o mesmo número de equipamentos, você pode de fato aumentar a confiabilidade e manter o custo. Então esse ponto é um ponto interessante, mas em função do momento que as empresas estão passando, essa decisão é uma decisão estratégica. Pode ser que a empresa naquele momento faça uma opção por assumir um risco maior e ter um desembolso menor para se manter viva naquele momento. O problema é até que ponto você seguir essa estratégia. Porque se você prolonga essa estratégia, você vai correr um risco muito grande. Então a perda do cessante. Então essa pergunta é interessante e a resposta obviamente depende da estratégia da empresa, até que ponto a empresa quer assumir o risco, uma vez que ela está deixando de dar manutenção no equipamento. Então não tem uma única resposta para essa pergunta. A gente teria que conhecer melhor o contexto para que a gente pudesse ter uma formulação melhor da resposta. Mas em linhas gerais, o que a gente deixa de opinião é a empresa define a estratégia acaba mantendo o processo de manutenção e produção como um todo. Se a empresa está disposta a assumir mais risco em função de sobrevivência, é o que ela vai fazer, e esse risco está atrelado ao negócio dela. Vou ler outra pergunta para vocês. Qual a sua opinião sobre gestão unificada entre operação e manutenção? Isso pode diminuir os conflitos de interesse e apoiar as empresas de modo a alcançar sua meta? Se eu posso dar um exemplo pessoal, já tive a oportunidade de ser gerente tanto de operação quanto de manutenção e também gerente de produção que englobava a operação com a manutenção. Então, quando a gente tem essa separação de estrutura, produção e manutenção, numa reunião onde você tem essa separação bem definida, quando você vai discutir a parada de equipamento, no primeiro momento o que acontecia era a produção, a operação e a manutenção discutir de quem era parado, quem era responsável pela parada. E nós fizemos uma mudança de gestão do processo, onde a gente colocou essas duas áreas dentro da mesma equipe, dentro da mesma estrutura. A partir do momento que você definiu que a operação e a manutenção fazia parte de uma única equipe, a gente percebeu uma mudança imediata nessa postura das pessoas, e a preocupação, ao invés de partir para de quem é a responsabilidade da parada do equipamento, partiu para de que fato sempre deve ser. Por que parou o equipamento? Qual a causa básica de parar? Uma vez que a parada do equipamento ia prejudicar tanto o supervisor de operação quanto o supervisor de manutenção. Então, com essa unificação, a gente percebeu um ganho e você tem várias formas de fazer esse tipo de gestão. A gente pode colocar na gestão de desempenho das pessoas indicadores ligados ao processo como um todo, não como um processo de manutenção ou de operação, onde eu estou incentivando o conflito. O que nós estamos fazendo é incentivar o conflito, é incentivar a sinergia entre as áreas. Então, se você conseguir trabalhar de forma sinérgica, de operação e manutenção, com um foco único de processo, de evitar a parada ou de definir a parada no melhor momento para as duas áreas, você consegue ter grandes ganhos no processo produtivo. Então, esse é um desafio. Eu consegui ter a experiência de fazer uma implementação dessa forma com bastante sucesso e recomendo a vocês que trabalhem sempre dessa forma, tentando olhar
não só para um lado de operação, para um lado de manutenção, mas um lado de sinergia, um lado de produção, onde você vai ter ganho tanto de um lado quanto do outro. Essa pergunta é interessante, é um desafio, uma quebra de paradigma, mas se você conseguir trabalhar dessa forma, certamente a empresa vai agradecer porque os resultados vão ser positivos. Em função do tempo, a gente agradece a audiência de vocês, a gente se coloca à disposição, tanto no site da UCL quanto no meu e-mail particular, que é o marcossantos@ucl.br. Se vocês tiverem mais algum questionamento, fiquem à vontade para enviar um e-mail, a gente está disponível para tirar qualquer dúvida, tanto pela UCL quanto via e-mail. E agradeço a audiência de vocês, uma boa noite para todos nós.